Olá, tudo bem? Estamos iniciando o nosso programa Júnior Campos Prado e hoje nós vamos falar sobre exercício físico alinhado à saúde e à qualidade de vida. Com um profissional, o professor, educador físico, Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Que ótimo. Lucas, nós vamos falar bastante hoje sobre essa parte tão importante, cada vez mais as pessoas percebem que para se ter qualidade de vida precisa ter um novo estilo de vida, ou seja, um estilo de vida saudável, né? que é um estilo onde as pessoas têm que pensar em toda a complexidade no sentido das multifacetado, né? Não é só exercício físico, não é só alimentação, não é só um hábito constante, mas é tudo isso junto. Então, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Lucas e por que você hoje é o professor de educação física? Bom, eu sempre gostei muito da área, eu comecei a treinar musculação aos 16 anos e aí eu fui me interessando cada vez mais pelo exercício e por essa melhoria de qualidade de vida. Então foi isso que me levou até o UFSCar, foi onde eu fiz a minha graduação e também após terminar a graduação eu fiz um ano de nutrição. No momento está trancado, mas eu pretendo voltar e terminar também esse curso, porque eu acho interessante demais você alinhar ambos os cursos e trabalhar de maneira multiprofissional. Então, o Lucas é alguém que gosta muito de saúde e qualidade de vida, que gosta de ajudar a melhorar essa qualidade de vida das pessoas e ver cada dia mais o exercício como uma melhoria dessa qualidade de vida, mudança no estilo de vida e sempre dores. Às vezes a pessoa chega na academia ali para conversar comigo, eu acho interessante demais, porque em um dia que ela foi na academia ela fala, não estou sentindo mais dor. Isso por um exercício às vezes simples que a gente coloca ali para ela fazer. E isso muda a vida da pessoa em questão de dias, semanas, meses, ela muda totalmente a vida dela. Então eu acho isso muito interessante, a mudança da vida da pessoa. Que bom, Lucas, é bastante interessante isso, porque eu faço esporte desde pequeno, né? Então tenho aí 55 anos aí praticando e a gente sabe realmente que quando eu era mais jovem, menino, comecei a fazer judô com 7 anos de idade, a gente percebia que a gente fazia exercício, mas não tinha esse conhecimento técnico. Acabava tendo algumas lesões, né, até por falta de conhecimento, alguns exercícios exagerados, brutos demais. E hoje a gente percebe que através de estudos, desse desenvolvimento, da evolução, né, desse estudo da educação física, vocês estão muito mais capacitados realmente, até mesmo fazendo isso que você falou mesmo. A pessoa está com dor, você identifica aquela parte do corpo, né, conhecendo muito bem a biologia, e aí faz com que muitas vezes um fortalecimento de um músculo próximo ali. Como é que é esse lado dessa ajuda a essas pessoas que realmente às vezes procuram, porque eu tenho certeza que muitas vezes, a maioria das vezes, são pessoas às vezes sedentárias que acabam tendo dores justamente porque não usam os músculos de forma correta, não é? Como é que é? O sedentarismo hoje é algo muito impactante na nossa vida, né? Muita gente tem esse estilo de vida sedentário ainda, tem se melhorado com o tempo, o exercício tem sido algo colocado e tem sido utilizado para se tratar de maneira não medicamentosa inúmeras doenças, e isso é algo muito interessante hoje em dia. Às vezes o que acontece é que, por exemplo, a pessoa vai, por exemplo, num fisioterapeuta, não dá depois desse tratamento que ela faz com ele, ela não dá continuidade ao tratamento, que seria ir fazer um treinamento e com um profissional de educação física sabendo o que o fisioterapeuta fez. E aí isso às vezes acaba não acontecendo. O que acontece? A pessoa volta a sentir dores e fica nesse looping infinito de dor, sente dor, não sente. Sim. Então, se a pessoa continua a melhorar a vida dela, continua a fazer os exercícios, continua a manter uma alimentação regrada, não precisa ficar com esse medo de
também sair às vezes um pouquinho da dieta, não tem problema. Mas a questão é a pessoa se manter um pouco mais regrada, saber que aquilo que ela está fazendo é para a própria saúde e só tende a ajudar a vida dela. Então, eu acredito nisso. Que bom. Eu acho que esse aí é o cerne, né? É onde realmente um educador ele deve pegar esse centro dessa necessidade mesmo que nós, os seres humanos, precisamos mesmo, cada vez mais, mesmo porque o mundo vai evoluindo e talvez o homem é um ser animal, é racional, mas é um ser animal que exercia muito mais o teu corpo, né? As caças, né? Realmente vivia dentro de um mundo mais selvagem e utilizava da prática física muito mais. Hoje em dia nós somos, né, muito mais sedentários, trabalhamos em escritório, com computadores, isso e aquilo, então desde criança, né, a criança às vezes ela tem hábitos que não são bons. Então é uma grande mudança de hábito, né, que precisa. Isso. O que acontece é que assim, hoje em dia também essa mudança de hábitos, quando você coloca num quesito treinamento, jogando um pouco mais para a linha, por exemplo, musculação. A musculação antigamente era colocada para somente hipertrofia muscular, somente quem queria ganhar massa muscular, quem queria ficar bombado. Hoje em dia se tornou um quesito de saúde e qualidade de vida. E essa mudança de hábito tem se colocado, tem se visto na literatura científica, em estudos até inclusive com câncer, mudando sobre paradigmas, sobre até melhorias de saúde e qualidade de vida de doenças que a gente nem acreditava que poderia ser trabalhada nesse sentido. Nesse quesito de mudança de hábito, o hábito, pelo menos pelo que eu leio sobre, o mais difícil é o começo. O começo é a parte mais complicada ali, porque você está tentando adaptar seu corpo àquele novo estilo de vida, por vezes acordar cedo, que é algo que você não faz. Muita gente, principalmente idoso, gosta de treinar de manhãzinha, às vezes não está muito acostumado. Pessoas não têm esse estilo de vida. A parte mais difícil é o início. Começou, o organismo começa a se adaptar, começa a se acostumar àquilo e deixa de se tornar algo tão ruim para se tornar, às vezes, algo muito prazeroso. Sim. Você, não só pelo fato da saúde e qualidade de vida, mas pelo fato também de você criar um ecossistema ali, um ambiente que é muito legal e gostoso para a própria pessoa. Ela cria amigos, faz amizades ali. Então, é um ambiente que toda pessoa deveria ir para poder se sentir bem, se sentir melhor. Sim. Não somente para ir treinar, falar tchau e ir embora. Sim. Eu acredito que essa mudança de hábito tem a ver também com algo muito social, muito não somente a parte da biologia em si, mas pela parte social também, que é muito importante para a gente também. É verdade, né? Tanto sempre anda em conjunto, né? O físico, a mente, né? E esse bem-estar vem diante disso. Porque a gente sabe também, você podia explicar melhor tecnicamente, que o exercício, quando você começa a praticar e ter aquele hábito, aí você também tem a liberação de alguns hormônios, né? Que fazem bem, no sentido, além de fazer bem, ele nos deixa mais felizes, nos deixa com mais ânimo, com mais vontade, com mais disposição. Como é que é essa parte dessa química que existe dentro do corpo humano? É interessante falar sobre exercício. Muitos estudos mostram a liberação de hormônios, principalmente no exercício aeróbio, que dão a sensação da pessoa gostar de fazer, dão a sensação dela gostar mais ainda de fazer. Muita gente às vezes acaba ficando viciada em treinar, em correr, exatamente porque é algo que se torna prazeroso ali. Biologicamente falando, quimicamente falando, tem vários hormônios ali que estimulam endorfinas e
e sensações de prazer ali quando você está fazendo. Até às vezes aquela dorzinha após a musculação, a pessoa acaba gostando no final. Agora, tudo isso a gente sabe que você como um profissional, além de ter feito o curso, vamos dizer, normal, né, da faculdade e tal, né, numa federal, uma faculdade muito boa em São Carlos, você também fez alguns outros estudos, além você fez nutrição, né? Você comentou alguma coisa. E porque eu sei que você também gosta de algumas, de se especializar em alguma das áreas aí dentro da educação física. Sim, eu gosto bastante da área de educação física, mas eu gosto principalmente mais ainda da nutrição. Eu acho que é uma área assim muito mais linda de se ver, junto com a educação física. Quando você alinha os dois, o que eu vejo é muita diferença. Por exemplo, um nutricionista passa uma coisa para um aluno e o profissional de educação física acaba não conversando direito sobre o que fazer com aquele paciente, com aquela pessoa. Quando você tem essa conversa muito boa entre eles, você consegue alinhar a pessoa para o que ela quer, para o objetivo que ela quer, para diminuir as doenças que ela tem. Então, sobre cursos e tudo mais que eu já fiz, dentro da parte ali da UFSCar, tem um laboratório que chama Musculab, que é o laboratório que eu fiz minhas iniciações científicas e que eu fiz também meu TCC e tudo mais. É um laboratório que ele é voltado para essa parte de musculação e eles têm trabalhado com idoso, trabalhou com vários parâmetros muito interessantes, inclusive alguns estudos muito interessantes sobre, inclusive, restrição de fluxo sanguíneo, que é um tipo de treinamento que pode ser utilizado para musculação em pessoas que normalmente não poderiam fazer a musculação propriamente dita, mas faz com a restrição de fluxo sanguíneo ali e consegue chegar aos objetivos que as pessoas têm sem fazer o treinamento de força ali pesado e cansativo, como seria normalmente. Além também dos cursos ali, eu pretendo continuar nessa parte de nutrição e ir mais para essa linha de nutrição clínica, alinhada ao exercício, para que possa se ter uma conversa um pouquinho melhor entre as duas áreas. Pretendo também trabalhar junto com outros profissionais, porque eu vejo que essa parte de multiprofissional, de equipe multiprofissional, é muito importante. Em grandes centros urbanos ela já se é colocado muito em São Paulo, outros centros. Nas próprias universidades, por várias vezes, existem centros que trabalham de maneira multiprofissional e dá muito certo. Quando você junta um nutricionista, um profissional de educação física, um médico, um psicólogo, você junta todos ali e todos trabalham de maneira a ajudar cada um dentro do que lhe cabe, mas querendo melhorar dentro da sua área para a pessoa chegar ao objetivo dela. Então, eu acho que isso é uma parte muito linda em se trabalhar em conjunto. Perfeito, muito bom. E você sabe que você está falando, a gente sabe mesmo que você falou bastante também inicialmente da musculação, e a musculação a gente enxerga, né, hoje como a base para todos os esportes. Realmente, antigamente se via, né, a musculação como halterofilismo, né? Eu lembro que a gente via, era só questão de ficar musculoso, vamos dizer assim, né? Não era uma finalidade talvez maior. Ou pelo menos era o que eu pensava, não sei se era assim, mas a gente via, né, o pessoal ia na academia de halterofilismo, até tinha um nome, falava mais halterofilismo do que musculação. Depois acho que veio esse nome musculação, que abrangeu mais, e a gente percebe hoje que é a base para todos os esportes. Então a gente vê, por exemplo, se a pessoa, sei lá, joga tênis, ela tem, às vezes, um braço exercita mais do que o outro. Na musculação, ela pode corrigir isso. Se ela, vamos dizer, faz natação, ela tem uma maneira de se movimentar, porque eu como leigo, né, no assunto tecnicamente, apesar de praticar, a gente sabe que tem alguns esportes que endurecem o músculo
e tem outros, tipo a natação, que relaxa os músculos. Então, a musculação realmente é uma base para tudo isso. Eu fiz judô, eu faço karatê, quer dizer, a gente fazendo isso, a gente vai fortalecer vários músculos que vai nos dar uma postura melhor para todos esses esportes, né? Sim, é importantíssimo para quando você vai praticar algum esporte, que você tenha uma base de musculação também, para que quando você for utilizar, isso diminua, isso previna você ter alguma lesão ali para frente. Porque o que se tem muito, se vê muito em academias é, eu estava jogando bola e machuquei o meu joelho, eu tive que fazer cirurgia. Você fazia mais algum exercício? Não fazia mais nada. E aí a pessoa percebe a necessidade da musculação ali dentro da prevenção de lesão. A gente não trabalha no depois, trabalha também, mas seria mais interessante trabalhar na prevenção do que só depois que aconteceu. Vamos trabalhar antes de acontecer a lesão, para ajudar a prevenir aquilo, para que não ocorra. Em exercícios, em esforços repetitivos, em muitos esportes tem muito esforço repetitivo, por exemplo, muita tendinite de ombro para quem é tenista, ou exercício com muita repetição. Então é importante fortalecer algumas estruturas ali alinhadas àquele exercício para que isso não ocorra, para que minimize o risco de lesões e para que a pessoa possa praticar o que ela gosta. Isso. Muito bom, Lucas. Tá gostoso aqui, nós estamos terminando já o nosso primeiro bloco. Depois nós vamos voltar para falar ainda mais sobre isso, que é justamente, eu acho que prevenção é a grande palavra, porque nos leva a pensar que nós temos aí nessa união de multiprofissionais, como você falou, que são realmente que visam a saúde, né? Porque infelizmente a gente muitas vezes procura o médico porque eles estão já na doença. É difícil você ter um médico que vá te orientar e, vamos dizer, para que você tenha mais saúde ainda, vamos dizer. Então, eu acho que o campo da educação física, o campo da nutrição e esses multiprofissionais que trabalham nesse sentido, eles estão com visão além, ou seja, de pegar o teu potencial que você já tem, natural, e fazer com que você fique ainda melhor, viva melhor, com qualidade, né, que tenha um estilo de vida melhor. Então daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Até mais! Olá, tudo bem? Estamos de volta no nosso programa Júnior Campos Prado e hoje falando sobre exercício físico alinhado à saúde e qualidade de vida, com um profissional, o professor de educação física, Lucas. Lucas, vamos voltar a falar sobre aquilo que a gente terminou no primeiro bloco, que é muito importante. Eu acho que essa combinação realmente de estudos, e eu percebo que você tem essa visão muito forte, esse potencial de desenvolver individualmente, porque cada ser humano tem o sua específico, né? Tem individualidade biológica. Como? Individualidade biológica. Individualidade biológica, e isso vai com que você tenha então, vamos dizer, uma atenção, né? Eu vou falar um tratamento, mas talvez uma atenção individual a cada indivíduo, né? Individual a cada pessoa, para que realmente você consiga extrair dele, aumentar o potencial dele, da saúde dele, melhorar ainda mais a saúde, melhorar ainda mais a qualidade de vida no sentido de ter motivação, de ter vontade de viver, né? Isso vai dar felicidade, vai se sentir bem, e isso é transmitido, né? De forma, tem uma energia forte aí, né? E sabendo de tudo isso, eu sei que você também é um estudioso também, por exemplo,
quando você vê que o indivíduo tem alguma propensão, por exemplo, a diabetes, propensões a hipertensão, né? Aí você já tem todo um estudo, vamos dizer, uma preparação para você saber lidar com esse tipo de pessoa que tem essas deficiências, não sei se poderia falar assim, ou tem essas preocupações, para que você então possa tratar ele no sentido de ele conviver com aquela tendência que ele tem. Como é que é isso aí? Bom, na parte da hipertensão são mais de 31,2 milhões de pessoas no Brasil com mais de 18 anos que têm hipertensão. Então, vários estudos mostram o quanto o exercício pode ajudar e quanto o exercício de força, a musculação em si, também pode ajudar. Acreditava-se há muito tempo que, antigamente, que a musculação não poderia ajudar por conta que ela traz, em alguns momentos, alguns picos pressóricos. Isso não é verdade, dá alguns picos pressóricos, mas o importante é você manter a intensidade controlada. Todo um controle do momento do treinamento. O que é importante, por exemplo, para um hipertenso. Quando você vai treinar um hipertenso, é importante você mensurar a pressão dele antes de iniciar o treinamento. Você vê como ele está ao longo do treinamento ali e depois, no pós-exercício, você também fazer a avaliação dele novamente, para ver se está tudo ok. Tem alguns grupos especiais, por exemplo, gestantes, alguns grupos diabéticos, idosos, que são grupos que precisam de uma atenção um pouco maior, por isso grupos especiais. Existem mais alguns, mas nos atendo a esse, por exemplo, a diabetes. A diabetes são inúmeros casos também, são mais de 12 milhões de pessoas aqui no Brasil que possuem, e principalmente a diabetes tipo 2, ela é muito associada à obesidade em si, que é o aumento da adiposidade corporal. E hoje em dia, por conta desse aumento de gordura corporal, por conta da má alimentação e a falta de exercícios físicos na nossa sociedade, tem se imposto que se feito necessário esse exercício físico para a melhoria disso. Tem algumas condições que são interessantes para se colocar em exercícios. Em exercício, por exemplo, de força, a musculação ajuda demais em diabéticos. Ela diminui a resistência à insulina, que é algo importante para um diabético. Ela aumenta também a circulação sanguínea ali, de maneira crônica, quando você vai trabalhar um determinado exercício, ele aumenta a vascularização do tecido. Então, isso é algo que é importante para o diabético, é importante para o hipertenso, é importante para o obeso. Sim. Poxa, é bastante coisa, né? A preocupação realmente, como você falou, do todo, né? Ver de forma holística, que é ver todos os lados realmente das características, né, biológicas e comportamental, para você poder dar um direcionamento, um treinamento talvez, né? Um treinamento seria, eu acho que é o nome certo, para que a pessoa supere algumas deficiências hereditárias, né? E aumente seu potencial, né, da sua natureza, no caso, tanto física como mental. Eu digo até mental, eu gosto de dizer isso, porque tem alguns esportes, por exemplo, eu uso a musculação como uma base realmente. São exercícios físicos muito bons para todo o corpo, mas eu acho assim, eu gosto de exercícios que também você usa mais a mente. Eu acho, por exemplo, o karatê é muito bom, o kata, por exemplo, a gente tem alguns exercícios que são combinados, que a gente faz algumas sequências, que aquilo você não só está fazendo exercício, mas você está usando a mente. Então é corpo e mente bastante. E muitos esportes são assim, e isso faz com que realmente algumas doenças que com o tempo, né, que alguns idosos, vamos falar agora da parte dos idosos, que não fizeram exercício durante a vida,
começam a ter tremedeira, começam a esquecer das coisas, porque é o lado mental que perdeu aquele exercício mental, né? Que o exercício não é só físico, é o mental também. Então, como é que é esse lado para os idosos? Como você vê a educação física para os idosos? É importantíssimo a educação física para idoso, os exercícios físicos para os idosos. Por exemplo, jogando para o lado da musculação também. A diminuição de força e potência muscular é chamada de sarcopenia. Isso que acontece com o tempo também, com o envelhecimento. A musculação, ela ajuda a aumentar a massa magra, aumenta a força muscular, aumenta a potência muscular. Isso, atrelado mais a alguns outros parâmetros ali, são interessantíssimos para o idoso. Por quê? Isso ajuda a prevenir a queda dele. E idoso, quando já cai, a chance de se lesionar é muito grande. Então, é importante essa prevenção de quedas e a diminuição de quedas no idoso, porque já existem índices que mostram queda relacionando até à morte, ao óbito. Então, a prevenção e aumento de força de massa muscular, aumento da flexibilidade, o aumento de alguns parâmetros ali são importantes para os idosos exatamente por conta disso. Exercícios cardiorrespiratórios, cardiovasculares também são muito importantes, então atrelar exercícios de força ao exercício aeróbio também é muito importante para eles, para que haja uma melhoria tanto na parte de aumento de massa muscular, aumento de densidade, massa óssea, para que os ossos fiquem menos quebradiços e também ocorra também talvez a prevenção ou até a atenuação da osteoporose em alguns casos. Principalmente em mulheres, mais 50% dos casos de osteoporose são em mulheres. Então, e de alta idade. Então, essa melhoria de qualidade de vida com o exercício é muito boa. É verdade, porque você vê, cada ano que passa a idade, vamos dizer, de vida, na média, né, no caso de idade, aumenta. Né? Então, por exemplo, há 40 anos atrás, talvez a média de idade, as pessoas morriam, era normal com 60 anos, por exemplo. Né? Hoje, se morrer com 60, você já fala, nossa, tão jovem, morreu. Né? Então, quer dizer, hoje já estão chegando com uma certa facilidade nos 70. Alguns já chegam no 80, mas eu acredito que cada vez mais pessoas, com o tempo, mais pessoas vão chegar nos 80, aí vão chegando nos 90, depois vão para o 100. Agora, não adianta nada chegar nessa ideia e não ter qualidade de vida, né? E para isso precisa ter um estilo de vida adequado, como você falou, hábitos que sejam coerentes, né, com a atividade, tanto física como a mental. E essa atividade física e mental também depende, como você falou, da alimentação, que é muito importante. Talvez o tripé aí, né? Você usar a mente, usar o corpo físico e também essa parte de você nutrir teu corpo, que vai com certeza deixar ele mais saudável. Mas falando sobre tudo isso, o que eu queria mesmo falar é o seguinte: como a gente estou reforçando também essa parte de alimentação, a gente vê justamente por um mundo sedentário e um mundo que tem muita alimentação que advém da indústria, ou seja, né, assim, posso dizer, muita porcaria por aí, industrializada, que às vezes tem bom gosto, muita química, né, são produzidos muitos alimentos através de laboratório que na verdade tem um gosto bom, mas que na verdade não tem nenhum valor nutritivo. E a gente acabou, até estava conversando com a minha esposa, que os nossos avós viveram talvez num mundo muito mais saudável, que não tinha toda essa coisa industrializada. Os nossos pais sofreram com isso, porque eles não tinham essa educação
alimentar, ou seja, eles por ignorância, no sentido por desconhecimento, eles acabaram ingerindo muito porcaria e nós crescemos até ingerindo essas porcarias. E hoje nós estamos percebendo que, olha, cuidado com esse tipo de alimentação. E a gente vê uma quantidade muito grande de obesos. Como é que é esse lado da obesidade? A obesidade em si, inclusive dentro de um estudo que eu fiz quando eu estava na faculdade de nutrição, ela mata mais do que a desnutrição hoje em dia. Mundialmente falando, é um problema já de saúde pública. No Brasil, tem mais de 19,8% dos brasileiros são obesos, e quando se coloca em questão de sobrepeso, mais de 54% dos brasileiros já estão em sobrepeso. O que se coloca muito é que a gente tem muita facilidade, muito tipo de alimento ali, só que as nossas escolhas não estão sendo boas. A gente quer ir muito para facilidade, para as redes de fast food, para alimentos fáceis de serem preparados, e acaba deixando o que é um pouco mais saudável de lado, o que tem tornado a população mais obesa, mais propensa a doenças, principalmente conforme vai envelhecendo, doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares, problemas em articulações. A obesidade traz várias comorbidades, ela é uma doença multifatorial, ela tem fatores biopsicossociais, né? Ela trabalha nessa parte da fisiologia, então tem problemas de inflamação e tudo mais. Tem problemas psicológicos também, que devem ser trabalhados, por isso a importância de uma equipe multiprofissional para tratar aquilo. Se não tem como você tratar um obeso se não houver uma equipe multiprofissional muito boa por detrás disso, porque senão acaba acontecendo desse obeso, muitas vezes acontece, de jogar, por exemplo, para uma compulsão alimentar e voltar a se alimentar demais, a comer demais, de maneira compulsória, o que acontece inúmeras vezes, porque a pessoa não está cuidando de uma coisa que é muito importante, que é a mente dela também. Então, por isso essa importância. Dentro da obesidade também, os exercícios eles não devem ser colocados de maneira intensa. Você não precisa, tanto para todos esses grupos que a gente falou, quanto para obesos e tudo mais, os exercícios inicialmente não precisam ser colocados de maneira intensa. Eles precisam ser colocados e criado um hábito de se fazer o exercício. Após isso, você vai aderindo ao exercício e aí você vai aumentando a intensidade. Não tem por que você já querer começar com um exercício intenso demais. Pode ser um exercício muito bom? Pode, mas para aquela população naquele momento talvez não. Por isso a importância da individualidade biológica. Cada pessoa é cada pessoa. Às vezes você vê que para aquela pessoa não é o momento de você colocar aquilo. Então você prescreve o treinamento de maneira a ser um pouco mais tranquilo naquele momento, para que quando a pessoa já esteja num nível um pouco mais avançado, você consiga progredir aquilo de maneira segura também. Perfeito, muito bom. Nós estamos terminando agora já o segundo bloco, daqui a pouco nós vamos voltar e acho que nós podemos falar sobre justamente isso que você está falando, né, de questão de tempo. Essa questão de tempo, às vezes a pessoa ela tem pressa para algumas coisas que não deveria ter, tipo preparar uma refeição, então acaba indo no restaurante, como você falou, nesses fast foods, que você começa a comer alimento processado, né? Ou se não, você acaba muitas vezes querendo aquela pressa de fazer cirurgias plásticas, por exemplo, e às vezes não é por aí, tem que mudar o hábito do dia a dia. Então, a gente vai voltar daqui a pouco. Até mais. Olá, estamos de volta no nosso programa Júnior Campos Prado e hoje falando sobre exercício físico alinhado à saúde e qualidade de vida com o profissional, professor de Educação Física, Lucas.
Lucas, vamos então falar agora, é bastante importante isso, que eu acho que é um desfecho de tudo que nós estamos falando, que tudo isso é uma necessidade de conscientização da importância da saúde por completo, para nos dar qualidade de vida, no sentido de ter um corpo adequado, com uma alimentação adequada e com uma cabeça adequada, ou seja, quando a gente pensa na cabeça, na mente, na verdade é o seguinte, é você conduzir seu comportamento, seus hábitos, seus costumes, de forma que te levam a um resultado saudável. Porque não adianta nada, claro, você falar que faz a academia, mas tem costumes errados na alimentação, ou tenta se alimentar certo, mas também não tem uma força, um físico que te mova de forma que mantenha uma postura, né? Que você tenha os seus músculos que te sustentem, porque cada vez mais com a idade a gente sabe que as coisas vão caindo e se você não tiver firme, isso faz com que realmente você começa a ter dores, né? Problemas mesmo dificuldades, né, do dia a dia de se locomover, isso e aquilo. Então, nesse sentido, queria que você falasse um pouco mais sobre esse tipo da prática do dia a dia, como que é uma vida saudável, comportamento, né, diário, né, visto que também, como a gente já falou, que muita gente procura, por exemplo, cirurgias plásticas para poder resolver rapidamente e infelizmente rapidamente também acaba voltando àquela situação porque não mudou o comportamento. O que você fala sobre tudo isso aí? Bom, o ser humano ele busca autonomia, então primeiro falando sobre um pouco do envelhecimento, o importante do exercício e dessa melhoria da qualidade de vida é para você dar autonomia ao indivíduo, para que a pessoa tenha autonomia de poder amarrar um sapato, poder sair de determinadas situações que ela não precisa de ajuda de ninguém. Isso para um idoso é muito importante. Falando um pouco agora, as cirurgias são maneiras um pouco mais rápidas e mais, na minha opinião, mais fáceis de se colocar ali, mas tem que se manter uma rotina, por mais que a pessoa opte por fazer, ir por esse caminho, ela também vai ter algumas coisas que ela vai precisar fazer, que é manter uma rotina de hábitos alimentares e de exercícios também. Não é porque ela fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, que ela pode se descuidar de tudo aquilo e não fazer nada. Não existe milagre nessa vida, né? Sim. Porque o que levou, vamos dizer, a ser obeso, por exemplo, né, e ele fazer uma cirurgia bariátrica, foi justamente o comportamento do dia a dia e não veio do nada aquela obesidade. Claro que tem pessoas que possam ter alguma tendência, mas aí tem que ter juntamente, como você falou, uma equipe multiprofissional, disciplinar, que vai também orientar, né, quais as deficiências do corpo, né, para que ela possa suprir isso aí, né, principalmente na alimentação e nos exercícios físicos. E aí, sendo assim, queria que você falasse um pouco mais também sobre no caso, por exemplo, nos esportes, né? Nós temos aí esportes de uma gama enorme, né? O ser humano ele foi desenvolvendo justamente pela essa necessidade que a gente tem de praticar, de fazer, de jogar, de sentir esse prazer, né, que como você falou no começo, da biologia nossa, nos faz bem fazer o exercício. Mas eu queria falar com você o seguinte, o ponto que existe, vamos dizer, se existe um limite. Hoje a gente vê, claro, nas grandes competições de esportes que tem aquela alta intensidade, né, de se fazer um tipo de esporte para que se consiga medalhas em Olimpíadas, que seja. O que você me diz em relação a isso? Como que é isso? Cada vez mais eu percebo que a tecnologia vem acompanhando isso para que haja menos lesões, né? Que essas pessoas
elas tenham realmente um acompanhamento que não vá depois sofrer uma consequência desse treino pesado. Como é que é isso? Bom, nessa parte de alto desempenho é um pouco diferente da qualidade de vida, porque é um esporte, como a gente fala, de performance, de rendimento. Então a pessoa precisa levar o corpo até o máximo. Isso acaba sendo prejudicial para a saúde. Por isso, muitas vezes, o esporte de alto rendimento ele não é saudável. Ele é um trabalho, muitas vezes, para as pessoas e também é uma performance. Então, a pessoa precisa chegar no máximo que ela consegue do organismo dela e trabalhar em cima sempre daquele máximo dela, o que acaba sendo, por vezes, prejudicial. Eu lembro até hoje que teve um vídeo que a gente assistiu quando eu entrei na faculdade de uma nadadora que, após todos o treinamento dela, ela precisava fazer várias sessões de fisioterapia ventosas e mais um monte de tratamentos pura e simples para ela não sentir dor no dia a dia. Exatamente porque aquilo que ela fazia, por mais que fosse algo que ela amasse fazer, já causava dor e ela não podia parar porque era a performance dela. Então, você tira um pouco dessa parte de saúde e qualidade de vida e joga muito mais pro rendimento, o que acaba deixando a pessoa um pouco... Sim. Pode levar a aumentar a ocorrência de lesões. Então, hoje em dia a tecnologia é importante e se tem colocado muito nos esportes de alto rendimento, vários tipos de tecnologias novas exatamente para que isso não ocorra, para que se façam estudos dentro dos próprios campos, dos centros de treinamento ali, para que seja minimizado esses efeitos deletérios desse esporte de performance, diferente do exercício alinhado à qualidade de vida. É um pouco diferente um do outro. Isso. É verdade. Até é bom tocar nesse assunto porque realmente hoje esses exercícios de alta performance, eles têm que ter um acompanhamento muito forte, porque para você ter um desenvolvimento o mais saudável possível, porque ele passa, se você não tiver um acompanhamento com uma alimentação adequada, você acaba fugindo realmente da saúde, ela passa a ser não saudável. Eu sei disso, eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu lembro que quando eu era mais jovem, com 20 e poucos anos, nós participava de campeonatos, no caso de judô, isso aqui, e eu lembro que tinham grandes campeões que faziam exercício, eram um top. E infelizmente eu sei deles assim, que hoje, eu com 55 anos, muitos pararam, não estão mais treinando porque abusaram, vamos dizer assim, naquele momento, com os 20 e poucos anos, 30 anos. E eu que não abusava, estou até hoje, né? Então estou tendo essa vantagem de ter tido uma regularidade, uma naturalidade que eu consigo levar na boa, né? Porque eu tive essa constância sem exageros, né? Então eu acho que é por aí. É por aí. Teve um estudo que a gente fez lá na UFSCar, foi inclusive a iniciação científica, em que se a gente pegava os indivíduos não treinados, pessoas destreinadas, e colocava para fazer o treinamento. E a gente fazia o exercício próximo da falha concêntrica ou um exercício realmente até a falha. Não teve diferença entre as duas condições. Ou seja, existiam mais outras condições também, mas levando por esse lado, você não precisa necessariamente chegar sempre até a falha. Você chegando próximo ali, você levando o seu organismo próximo do máximo, não necessariamente até o máximo sempre, você vai chegar a um resultado muito bom. Quando o exercício ele é feito para a saúde e qualidade de vida, principalmente, por exemplo, para grupos que não podem chegar a exercícios com muita intensidade, somente o exercício já por si só já vai fazer uma melhoria na qualidade de vida dele. Então, o importante é também a pessoa gostar do que ela faz. Isso é muito importante, porque se você não gosta de musculação, por que você vai fazer musculação? É importante? Mas, por exemplo, você pode fazer a musculação como poder jogar basquete sem se lesionar. Isso é importante. Sim. Então, você utiliza da musculação
para jogar com bem no basquete. Com a finalidade do basquete. Isso, dizer, né? então... E até é interessante que vocês estão desenvolvendo bastante, que eu, por exemplo, comecei agora a fazer na academia do Caiçá, que é o clube aqui da nossa cidade, e que eu falei assim, começar de novo. Por que o professor me perguntou, ele me perguntou assim, para que você quer fazer na academia? Então isso é bastante interessante, né? Você quer ficar musculoso, você quer ter uma melhor performance em algum esporte, né? Ou simplesmente um condicionamento físico e tal. E aí eu falei que praticava karatê e tal, aí ele começou a fazer um treinamento específico para o karatê. Né? Ou seja, a gente precisa ter uma certa agilidade, a gente não pode ficar muito duro, a gente tem que ter um jogo de pernas, né? Isso tudo é interessante, esse conhecimento, né, do profissional hoje, que direciona também a musculação, quer dizer, você está dentro da academia com todo mundo, mas você faz alguns exercícios, quer dizer, específico, que é seu exercício, não precisa estar fazendo o que todo mundo está fazendo, né? É importante, quando você está praticando algum esporte, chega um momento em que você precisa trabalhar muito a especificidade do próprio exercício. Então é importante você ir lá e colocar algum exercício específico que vai ajudar no próprio treinamento. Então você consegue, às vezes, em determinados momentos, ou até em outros tipos de exercício, por exemplo, o treinamento funcional. É um treinamento muito utilizado para quem é atleta, para quem faz algum tipo de exercício e quer melhorar a funcionalidade de determinado movimento ou algo do tipo. Então, você usa treinamentos específicos e movimentos específicos daquela modalidade para que você possa melhorar na modalidade em si. É uma transferência um pouco que pode ser utilizada, mas é importante também você fazer um treinamento específico e as técnicas do próprio exercício em si. Então, é importante o treinamento ali, o fortalecimento e essa parte do que você fazer o que você gosta é importantíssimo. Então, você gosta de judô, de karatê, é importante você fazer isso que você gosta. Você utiliza de outros treinamentos para que você possa fazer esse muito bem e de maneira saudável, para que você consiga sempre treinar dessa maneira. Por exemplo, o que acontece muito, a pessoa ama jogar futebol, só que não faz um fortalecimento específico para o futebol. A pessoa se lesiona e não pode mais jogar futebol. Isso é muito triste, eu vejo isso de maneira muito triste, porque a pessoa não vai conseguir jogar mais por conta de não ter ido lá e feito uma prevenção. Sim. Então, quando você faz, fica tudo bem. É uma frustração, né? Você gostar de uma coisa e não poder fazer porque você está limitado pelo teu corpo, que não está te ajudando, porque realmente você acabou talvez não fortaleceu como devia ter fortalecido, não teve uma preparação para aquilo, né? Porque realmente tem muito isso de futebol, de pessoas já com uma certa idade que querem só fazer o futebol de final de semana. No fim, eu já ouvi falar de profissionais que é melhor não fazer nada do que fazer só o fim de semana, né? Tem isso também. É uma coisa questionável aí. Nós já estamos, infelizmente, no nosso final, tá? Eu queria agradecer você por estar aqui, por estar passando. Você é um rapaz jovem aí, mas a gente escolheu você porque você realmente tem um diferencial no tratamento com o atleta, né? Com o tratamento com as pessoas, com os teus... Você chama de paciente? Ou... Não, os alunos. Com os alunos, tá certo, os alunos. Com os seus alunos. E eu queria que você passasse agora, só para finalizar, uma mensagem final, algo assim que você pensa como uma filosofia mesmo de vida, dentro dos teus conhecimentos. Bom, beleza. Eu que gostaria de agradecer pela oportunidade de estar por aqui. Gostaria de falar que é muito bom poder falar sobre exercícios, poder falar sobre qualidade de vida e como isso pode ajudar a melhorar a saúde das pessoas. É importante que as pessoas saibam e cada vez mais sintam que isso é necessário na vida e que isso não é para melhorar a vida das pessoas e que isso vai melhorar, pode aumentar
saúde, qualidade de vida, vai aumentar a longevidade, a pessoa vai viver mais, vai viver bem. Então, assim, cuide da sua saúde, cuide de você mesmo, porque saúde é uma coisa muito importante e basicamente acho que é isso, é uma coisa muito simples. Essa é a grande mensagem, mas é isso mesmo. É verdade. Tem uma coisa que é bastante interessante, que eu vou finalizar com isso, que é o seguinte: o nosso primeiro presente quando a gente chega nesse mundo, a única coisa que a gente já traz é o nosso corpo. É com o nosso corpo que a gente enxerga, é com o nosso corpo que a gente cheira, que a gente sente os gostos, é com o nosso corpo que a gente se locomove, é com o nosso corpo que a gente trabalha, desenvolve. Então, se a gente não cuidar desse corpo, que é o maior presente que a gente recebe, então o resto não tem jeito. Então é isso aí e até o próximo programa Júnior Campos Prado.